Vamos nessa, vamos começar o programa, porque essa notícia aqui não poderia deixar de ser a nossa primeira aqui no Morning Show desta segunda-feira. Milhares de cubanos saíram às ruas de Havana e outras cidades do país neste domingo para protestar contra o governo. Vini, o ato já é considerado um ato histórico, né? A gente nunca teve isso. Exato, desde 1994 que não tem um grande grupo de cubanos reunidos para protestar contra o governo, e ontem milhares deles saíram não só em Havana, como em outras cidades do país, pedindo por liberdade e abaixo a ditadura. A Cuba, que sofre uma grande crise econômica, Paulo Matias, e também sanitária. Eles estão vivendo na terceira onda de Covid-19, tem a falta de medicamentos e, obviamente, que também subnotificações. Então, os cubanos estão protestando contra o governo nesse sentido, pela crise econômica, pela crise sanitária, e pedindo também por liberdade. E aí o presidente de Cuba acabou já reagindo também a essas manifestações, dizendo que são mercenários que estão nas ruas a serviço do governo dos Estados Unidos. Tá, aí já temos imagens também aí do Miguel Dias-Canel dizendo que são os Estados Unidos que estão organizando esses protestos em Cuba, e já pediu, inclusive, apoio de seus apoiadores para combater essas manifestações, e também fez uma coisa muito básica, Paulo Matias. O quê? Cortou, né, o serviço de internet de Cuba, para que, obviamente, essas cenas que nós estamos vendo agora não fossem compartilhadas pelas pessoas que estão lá protestando. Inacreditável, né, gente, essa situação. E eu acho que crível. Não, eu acho que eu vejo com bons olhos eu isso. Também. Eu vejo muito bons olhos, porque finalmente começaram a se mexer lá em Cuba, não, Bruna? Sim, agora o que eu acho engraçado é que sempre a direita falando para a esquerda, né? Vai para Cuba, assim, agora vai ser o contrário, né? Acho que a esquerda que vai começar a falar para a direita, vai para Cuba, porque esse tipo de manifestação, você percebe que ela é orgânica, ela é popular, e você tem o governo dizendo que ela não existe, né? O governo querendo cortar a internet. É uma manifestação claramente orgânica, né? Algo realmente que nasce da insatisfação popular. E assim, se for pensar bem, o governo cubano foi muito eficiente em reprimir a liberdade para ter demorado tanto tempo, desde os anos 60, né? A gente está aguardando aí esse momento. Então a gente está vendo que pelo menos a crise sanitária ali foi o estopim para os caras que não estavam aguentando mais. E obviamente a internet com certeza teve aí um impacto grande, porque com a descentralização da informação via redes sociais, aí a propaganda do governo fica mais difícil de colar, né? E aí nós estamos acompanhando também já nas imagens, Paulo, que obviamente teve esse confronto com a polícia, com militares, e é até por isso que é tão raro que se tenha protestos em Cuba, né? Porque além de ser uma ditadura, né? Tem essa repressão toda, a presença de militares tentando impedir que essas manifestações ocorram. Agora, Adriles, você acha que existe a ditadura do bem? Por que eu estou perguntando isso, a ditadura do bem? Porque você, por muitas vezes, vê aqueles críticos ao governo Bolsonaro incisivos, dizendo que ele ameaça a democracia, enfim. E aí, quando você vê a realidade de Cuba e você enxerga manifestações como essa que estão acontecendo, você vê esses mesmos críticos um pouco calados, né? Sem, enfim, uma criticidade que é necessária, visto a realidade daquele país. Existe essa ditadura do bem para eles? Existe uma narrativa perniciosa, maliciosa, que estabelece um princípio de ditadura do bem, né? Existe uma projeção aqui no Brasil de um possível genocida, fascista, ditador absoluto, que não tem nenhum tipo de incremento contra as hostes democráticas aqui no Brasil. E existe uma ditadura real, que não é só de agora, mas há 50 anos que passa um pano para uma ditadura de Cuba. Olha, na época do Batista, havia 80%, antes da Revolução Cubana, 80% de alfabetização, havia assistência grátis para a saúde, ou seja, era uma espécie de cassino dos Estados Unidos, mas tinha muito mais liberdade, ainda que o Batista, o Fulgêncio Batista, tenha sido também um tirano, meio assassino, mas tinha mais liberdade do que hoje. E pior, hoje a ditadura cubana recebe benesses e afagos de artistas, de jornalistas, de influenciadores, e o Covid veio exatamente, ainda que seja um instrumento de controle social, uma espécie de ditadura limpinha, essa sim uma ditadura do bem,
um fascismo limpinho, que você proíbe as pessoas de ir e virem, de trabalharem, de ter liberdade de expressão. Isso alicerçou, isso salientou mais os problemas de Cuba. O que se dizia sempre de Cuba? Da saúde. Sistema de saúde maravilhoso. É um desastre. Sistema maravilhoso só no discurso. Faltam remédios, faltam lençóis, as pessoas têm que levar até produtos seus mesmos para leitos hospitalares. Essa vacina cubana, ninguém sabe qual o grau de eficiência. O que existe em Cuba é exatamente um discurso falacioso, e esse discurso falacioso é comprado por boa parte da mídia, boa parte dos influenciadores digitais, sociais, de políticos internacionais. Todo um esquema de um globalismo que envolve uma mentira subreptícia que faz uma apologia a Cuba. Assim como fazem apologia hoje à Argentina, a Venezuela também não tem mais jeito de esconder o massacre que é feito lá. Todos os governos de esquerda da América Latina solaparam. Todos os governos da América Latina são ditaduras canhestras, abjetas, e são passadas pelo pano de um verniz midiático internacional. Tá aí, pela primeira vez, acho que depois de 50, quase 60 anos de uma ditadura assassina, canhestra, que perseguia não só dissidentes políticos, mas homossexuais, qualquer tipo de pessoa que tivesse vista como um descaminho do capitalismo nefasto. Agora a gente vê uma repressão do próprio ditador hoje vigente em Cuba, querendo dizer que isso foi orquestrado pelos Estados Unidos. Ou seja, é uma ditadura, aí sim, uma teoria da conspiração insana, que ainda é alicerçada, que ainda é apoiada por boa parte da mídia, inclusive a mídia brasileira, que tem tratado isso com muitos dedos. Primeiro, você pega qualquer matéria da Folha de São Paulo, da BBC, eles falam primeiro do ponto de vista do governo. Lá no fundo da matéria, eles vêm dos protestos. Ou seja, esse tipo de ditadura do bem, meu caro Paulo Matias, é feita por uma mídia tendenciosa, por influenciadores, por políticos e intelectuais de esquerda que protegem suas ditaduras favoritas, enquanto demonizam democracias, porque esteticamente eles acham que se pode tornar uma ditadura de direita. Não é crime contra a humanidade você defender esse tipo de coisa? Eu me pergunto, né? Querem mandar uns e outros pra Haia, mas eu acho que quem tem que ir lá ser julgado no tribunal contra crimes contra a humanidade é quem defende esse tipo de coisa. Então, mas tem uma informação, minha querida Paulinha Carvalho, importante. Quem não se lembra do Porto de Mariel? Se lembram dessa história? Estão lembrados dessa história? 40 milhões de dólares é inclusive o valor que Cuba deve ao BNDES, o Banco Nacional Brasileiro, que emprestou dinheiro para a ditadura fazer esse belo portinho. Eu queria perguntar para o Adriles e para a Bruna, assim, tá bom, uma manifestação popular, é louvável, né? O povo tá tentando fazer alguma coisa, mas como é que Cuba sai dessa cilada? Tem jeito? Tem, derrubando o ditador. Então, mas o que você acha? Agora tem essa pressão popular mais clara, estamos vendo que as pessoas estão desesperadas a ponto de ir pra rua, mesmo recebendo essa violência da polícia e tal, as pessoas estão na rua. Não precisa de uma articulação política, isso já existe em Cuba. Tem que ter apoio internacional. Quem apoia, como que opera essa mudança? Sem apoio internacional, não, os caras não têm pra onde correr. A mesma história da Venezuela. É igualzinho. Mas o problema é que não tem. Mas por que não tem? Porque exatamente existe uma salvaguarda de soberania nacional. Eu tenho essa discussão diariamente com o Joel quando ele estava aqui. Não se pode interferir na soberania nacional. Soberania nacional é quando você tem um princípio de liberdade e democracia nos estados de direito de fato. Não existe um estado de direito de fato, nem na Venezuela, nem em Cuba, e agora está deixando de ter, inclusive, na Argentina. Se não houver um tipo de ação enérgica de, esses sim, órgãos supranacionais que apenas fazem discursinho belo do politicamente correto, colocando o exército a favor do povo em contraposição à ditadura, não vai haver nunca nenhum tipo de interferência em países autocráticos como Venezuela e como Cuba. O papel de uma ONU, por exemplo, deveria interferir quando não há um princípio democrático. Não pode interferir na cultura popular, na cultura mundial. Mas e se a cultura popular pede? A gente tá vendo o povo na rua pedindo. É nesse momento que a ONU deveria fazer alguma coisa, mas eu acho que tem que haver um darwinismo sociocultural, Bruna, porque as pessoas falam, tem que relativizar tudo. Não, ditadura é sangrenta, não dá pra apoiar governos ditatoriais, sejam à direita ou à esquerda. Quando você vê um povo sendo massacrado na rua pelo próprio governo, e tudo indica que a situação tende a piorar, aí sim esses órgãos internacionais têm que entrar. Cadê? Não, eles foram criados pra isso. O que eles fazem é não cumprir aquilo que eles mesmos se propõem, né? Mas isso não seria globalismo?
O que é globalismo? Exatamente. A interferência desses órgãos internacionais. Vai lá. Não, é que isso seria, na verdade, a função inicial da ONU, tal como está ali na cartinha da década de 40, tá? Ela foi criada, pelo menos o discurso inicial a ONU foi criada não para tornar o mundo um paraíso, mas evitar que ele se torne um inferno. E acontece que a ONU ela acabou sendo instrumentalizada pelos globalistas, ela acabou sendo transformada num instrumento pelos oligopolistas internacionais. Agora, se a ONU tiver algum papel decente no mundo, o papel seria justamente, né, de proteger populações que as estão aí sob algum julgo, sobre algum julgo ditatorial. Ou seja, não vai acontecer nada. Não, porque a ONU se transformou num órgão... Não, em resumo da ópera. É instrumento que instrumentaliza isso que você falou, que é ditadura do bem. Com o Covid, por exemplo, as liberdades de ir e vir, liberdade de trabalho, liberdade de expressão, estão sendo cada vez mais cerceadas. Então, mas esses manifestantes... E aí, quando tem uma ditadura real, concreta, sanguinária, que oprime o povo, eles não fazem nada por causa da soberania nacional. Não, isso é desculpa. É uma inversão, olha o raciocínio que eu tô querendo fazer. Esses caras estão lá na rua, levantando a bandeira, se expondo. Significa que daqui a 1, 2, 3, 4 semanas, murcha, acabou e fica essas por essas. O que aconteceu na Venezuela? Depende do poder do Estado, né? Se eles tiverem ainda forças policiais suficientes, com arma, Venezuela com tivemos munição, Juan Guaidó. Maravilhoso. E não aconteceu se auto-intitulou. Mas, na Venezuela, só ele se intitulou. Você teve uma força-tarefa da ONU que foi lá e percebeu que tem tortura, tem opressão, tem estupro. Gerou relatório. E o que fizeram? Nada. Nada. Então, o mesmo governo. é isso que eu tô perguntando. Que adianta observador da ONU? A gente tem uma ação objetiva da ONU. Não pode interferir na soberania nacional. Tem ditadura, tem que depor o país, é pronto. É a ditadura da democracia, da liberdade. Essa que pode ser um paradoxo que eu acho que deveria ser vigente no mundo. Muito bem, maiores informações sobre Cuba você acompanha aqui na programação da Jovem Pan. A gente vai analisando, dando uma olhada de acordo com as informações que chegam. Vai ser difícil, porque cortaram a internet lá, mas a gente vai tentar o contato com alguém. Nós estamos infiltrados. Enfim, se a imprensa estamos infiltrados. não ficar ao lado do ditadorzinho lá, também muito bem.